Você acompanha a partir de agora o programa Recuperação com José Carlos e equipe. Opa! Vixe, deu algum pau lá, hein? Alexandre, vamos um dia acordar de manhã, das 9 ao meio-dia, a gente fazer aquele desenho lá da Gábata? Vamos, pô. Eu sou razoavelmente bom nisso. Eu abro um PowerPoint e a gente rabisca e tal. Depois que fizer o esquema, aí fica fácil da gente, sabe, expandir. Sim. Ué, deixa eu só confirmar com eles a continuidade, mas segunda eu já faço isso e a gente já faz. Mas já fica tudo certo. A gente faz um piloto, né? Faz um desenho, um projeto, né? Um projeto básico para a gente poder desenvolver e depois gerenciar. Ao vivo, em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, nós estamos em recuperação. Aos nossos ouvintes, telespectadores da TV Mundo Maior, nossos internautas do Facebook, os ouvintes da Rádio Boa Nova, desculpe os problemas técnicos, tá? Além das nossas possibilidades, coisas da modernidade. Vamos à oração? Alexandre, vai lá. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras só por hoje. É isso aí, Alexandre. Semana passada você não veio, né? E nós estamos aí há três semanas, com essa daqui são 3 semanas, que nós estamos falando sobre despertar espiritual, Alexandre. É um tema, né? Um tema complexo, vasto, fascinante, despertar espiritual, né? Um tema que nos remete, né? Nos leva a pensar sobre crescimento de consciência. Nós não estamos falando aqui de informações, né? Para você enfeitar a sua personagem, os acessórios. Nós estamos falando de um crescimento íntimo, né? Um despertar da alma. Ora, pensar assim é necessário que haja um modelinho mental, né? Nós estamos falando aqui de autoconhecimento. Aí você que estudou filosofia, você lembrou lá principalmente de Aristóteles, né? O Platão, que dizia que nós estamos uma sementinha que estamos indo dar potência. Olha a potência da semente, ao ato. Platão e depois Aristóteles. Os 3 danados lá, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, nós estamos falando desse crescimento. E esse crescimento, né? Se a gente for olhar aí na esteira do tempo, se olharmos aí o homem que apareceu aqui na Terra, e, de repente, nos últimos 70 mil anos, o Sapiens Sapiens, né, tem uma capacidade de olhar o futuro que não é brincadeira, né? Os antigos não tinham, Neandertais e tal. Então, essa parte aqui do córtex frontal crescendo pra caramba. Então, nós somos seres
que crescemos, despertamos, acordamos, o nome que a gente dá. E com isso, a natureza tem alguns fenômenos que são, Alexandre, merecem reflexão. Que é, olha, se eu estou crescendo devagarzinho, com essa pequena consciência que eu tenho, eu posso frear, brecar a minha evolução. Se eu estou crescendo como uma planta, vamos pegar a planta como modelinho. O Alexandre e o Zé Carlos são plantinhas da vida, e eu estou crescendo. Eu posso, por determinadas circunstâncias, usando da minha própria liberdade, livre-arbítrio, diminuir, aumentar esse crescimento ou não? Aí é que está o grande drama. E se eu frear, por exemplo, a mãezinha, diante da ignorância que nós temos, quando eu falo mãezinha, eu estou falando na generalidade, o homem, mulher, ser humano, né? Nós só conhecemos até a página 3. Então, quando você olha seu filho, Alexandre, que está sofrendo lá com álcool, droga e tal, pô, mas será que ali não há esperança mais nessa vida, cara? Né? Será que a natureza não está aproveitando aquilo? Será que há algo aproveitável naquilo? Olha o Alexandre, olha o Zé Carlos, né? Será que há algo aproveitável nisso, né? Então, quando nós falamos de despertar espiritual dentro da álcool e droga, né? Você lembra do Bill, né? Que teve um despertar espiritual e nunca mais bebeu. Começa a pensar a vida de forma diferente. O que está acontecendo dentro de nós no momento dessas crises de sofrimento íntimo indizível, né? Onde a alma tem insights obrigatórios aí através da dor. Então, nós vamos falar de tema muito difícil, que nós vamos só refletir, pensar, ver o que tem de verdade, porque são temas, viu, Alexandre? Quando você fala conversão, você está no lado da religião. Quando você fala de crises de transformação, você entra na psicologia transpessoal, que tenta resgatar ou definir um monte de coisa. E quando você olha na tomografia computadorizada, os circuitos de fé natural que acendem e tal, você entra na neurociência. Então, nós estamos falando de coisa importante aí que sabemos muito pouco. Vamos confessar aqui, gente, que nós sabemos pouco, mas o ouvinte que sabe mais que nós pode entrar no bate-papo, né, Alexandre? Pode sim. Ele pode entrar participando pelo número, pelo WhatsApp, o DDD 11 996433827, repetindo, WhatsApp, o DDD 11 996433827, ou ligação gratuita para todo o Brasil pelo 0800 979 5011. 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. José, mas você sabe que... não, eu só queria comentar com você, que você está fazendo a introdução, você falou uma parte da história humana e o despertar espiritual que existe. Você sabe quem que você me lembrou? Assim? O Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell. Sabe? Ele é muito interessante, essa literatura, porque ele pega uma diversidade mundial e ele vai afunilando para mostrar que a história humana é uma história de transformação, né? Ele transita por várias religiões, vários credos, né? Transita pelo budismo, pelo islamismo, pelo hinduísmo, pelo cristianismo, xatoísmo, olha, tudo quanto é filosofia e pensamento, para dizer que existe um herói dentro de cada um, que em determinado ponto da vida ele tem alguns pontos de inflexão em que ele transcende. A jornada do herói, né? A jornada do herói. É muito legal isso, né? Ele foi uma pessoa que se preocupou com isso. Quem está nos escutando vai ser, né, complacente com a gente aqui. Nós estamos falando de um tema complicado, mas nós vamos entrar em várias nuances aqui, falando por associação, Alexandre. Você lembra quando eu ia falar você, mas não vou quebrar seu amor, me mato, né? Mas quando você fumava um beck e eu usava anfetamina, álcool, entrava naqueles estados de
nossa, estados alterados de consciência, né? Usado por droga e depois sofrimento mais causado. Você vira psicodélico, você fica muito louco. Quando a gente fala muito louco, nós estamos falando da nossa consciência que varia. Ó, nós somos seres vibráteis, né? Vibráteis. Então, essa capacidade de mudar de percepção, será que está aí o segredo dessas crises? Porque em determinado tempo eu tinha o chamado alucinação. Quer que eu conto um aqui? Eu andando no centro de Campinas, eu era camelô de rua, batatinha, pepino, cebola, tomate, ovos cozidos, beterraba, rabanete, era camelô. E eu estava fim de feira, entendeu? Pesando 50 quilos, usando anfetamina e tal, e não sei, por determinadas circunstâncias hidroeletrolíticas, encefálicas e tal, eu andando mais ou menos meio-dia só a pique, e de repente eu entro dentro de um bueiro, caminho por dentro do bueiro, quase que voando, e saio lá do outro lado, e de lá eu continuo andando. Explica isso para mim. Eu, em Londrina, abri um alçapão no teto, não sei se eu já te contei, começou a sair demônios, mas demorou, cara. Demorou coisa assim de 3, 4 horas, mas eu não sei se foi um átimo de tempo, se eu considerei o tempo de forma diferente. Então, essas loucuras, esses fios desencapados que nós temos na cabeça, são crises de despertar natural ou precisa ser você precisa medicar isso, né? Essa é a grande questão. Que fenômenos são esses que acontecem, que você guarda isso na sua mente, lá no seu hipocampo, e serve para você como uma escola? Você fala, nossa, há dentro de mim 2 eus, como dizia Goethe. Faço o que não quero e não faço o que quero. Olha, José, como você disse, é um assunto extremamente complexo, né? Principalmente quando você fala do despertar, né? Por exemplo, se você me perguntar uma coisa que me ajudou a perceber a vida, foi aquela coisa da psilocibina. Uma vez eu fiquei numa cidade em Minas Gerais, 2 semanas, os caras que estavam comigo pediram para os policiais me prenderem, porque eu vivia comendo cogumelo, café da manhã, almoço e janta. Só que naquele momento eu entendi que viver valia a pena. A vontade de viver ali naquele momento foi muito maior do que minha vontade de morrer me drogando. Foi a partir dali que eu comecei a valorizar a vida, porque eu comecei a entrar em conexão com a vida. Era como eu, a água, a árvore e o ar fosse uma coisa só. Então, esse fenômeno existe, José, de forma induzida por substância química. Nós não podemos negar isso. Nós não podemos negar. Mas, né, eu vejo um caminho para essa questão do autoconhecimento, do despertar espiritual. A gente fala de despertar espiritual, a psicologia chama de insight, né? Popularmente o pessoal fala virou a chave, caiu a ficha, né? Tem clique, né? Muitos falam, ele vai parar quando ele tiver um clique. Nós aqui estamos chamando de despertar espiritual, mas existem alguns sinônimos aí. Eu percebo que um grande caminho aí, José, é o autoconhecimento, sabe? Você começou a falar nessa coisa de se autoconhecer, de olhar para a sua existência de uma forma mais profunda. Infelizmente, a modernidade nos afastou disso, né? Principalmente o aparelhinho, porque se você for fazer um raio-x hoje, José, eu acho que, no geral, a população fica 80% do dia com a atenção focada em outras coisas, na televisão, no rádio, no celular, né? Os grupos anônimos é muito legal, porque os grupos anônimos ele te obriga a se olhar, ele obriga você a fazer uma reflexão. O cara já vai para um grupo, vai caminhando para o grupo, o que eu vou falar? Né? Ele tem que usar o pensamento para o autoconhecimento. Quando a pessoa vai para um grupo anônimo, né, ou um grupo de autoajuda qualquer,
qualquer deles, com a sua qualidade, né? Sua qualidade terapêutica, que hoje é considerada, do ponto de vista científico, aquela que está mais validada em resultado e prognóstico a longo prazo. Nós que somos da recuperação a longo prazo. Mas o cara chega e a notícia que ele tem lá é de autoconhecimento, como você fala, né? Agora, anunciam para ele também, intrinsecamente, né? E a cabeça dele está ruim para ele analisar ele mesmo. Então, por isso que precisa do quê? Da mútua ajuda. Então, ele não pode ser autorreferente. Como é que uma cabeça que está cheia de distorções cognitivas, cheio de informações e trilhas mentais mal criadas, pode se consertar sem a dor? Porque a dor conserta, a dor desperta. Mas, para ele não continuar tendo a dor que tinha, né, para chegar naquele ponto, então ele vai ter a ajuda mútua, quer dizer, a universalidade, o outro passando experiência para ele, e ele gradativamente tendo insights. E aí é um crescimento natural. É o que fala, você não vai ter um despertar espiritual súbito, e sim um despertar educacional ao longo do tempo, no autoconhecimento de si mesmo. Agora, quando a gente fala de autoconhecimento, Alexandre, você fala melhor que eu sobre isso, não é bem autoconhecer-se, sim, porque não é reconhecimento, você não vai reconhecer aqueles sentimentos, são sentimentos novos. São sentimentos novos que você está tendo ali. Então, é um homem novo nascendo. Não sei se essa representação é boa, Alexandre. É um homem novo nascendo, que não tem nada do velho, porque o velho tem que ser morto. Quando a gente fala homem velho, não é bem uma figura religiosa, e sim aqueles hábitos antigos, não pode ser acordado, senão o cara vai virar estátua de sal. É aquilo que ele não quer, né? Então, é um processo que aparece bem na ribalta. Você não precisa esconder. Não dá para esconder mais, né, Alexandre? Olha, José, eu gostaria de dar uma organizada nessa nossa conversa, até para as pessoas entenderem que estão melhor. ouvindo, os dependentes químicos, né? Tô falando assim, a gente está falando de virada de chave, né? Porque como eu, Alexandre, que vem de uma família de dependentes de álcool e droga, num determinado momento vira a vida e vai trabalhar com dependentes químicos, vai ajudar pessoas, vai estudar. E a gente observa que isso não é uma coisa só com dependentes químicos, acontece com todo ser humano. E aí, José, eu penso que é muito importante a gente marcar, você passou muito brevemente agora na sua fala, eu acho que a gente deveria dar, porque nós não podemos passar disso, porque nós vamos marcar o sofrimento como a mola propulsora da mudança. Nós temos que dar uma ênfase nisso, porque o sofrimento é inerente à natureza humana, à pessoa humana. A vida é dor, José, a vida é dor. É difícil viver, é difícil se relacionar com os outros, é difícil viver no mercado de trabalho, é difícil se relacionar, incompatibilidade de gente, você tem que tomar banho, você tem que, sabe? A vida não é fácil, né? A vida não é fácil e a todo momento você tem que se reinventar. A droga é um momento de se reinventar, José. Você não usa a droga para sofrer, você usa a droga para tentar lidar com tudo isso, né? Quando você fuma um baseado, você toma uma bebida com os amigos, você está falando, eu não quero mais barulho, eu não quero dor, isso aqui está maravilhoso. Pena que é falso, né? Pena que é falso, não é real. Mas então eu acho importante a gente marcar o sofrimento como fio condutor da existência, da transformação, e aí a gente pensar como o despertar é uma ferramenta boa para essa evolução. Alexandre, né? Vamos ver se eu consigo pegar esse fio da meada que você deixou aí. É um assunto muito, muito interessante. Usar droga é uma tentativa de alívio, né? De uma dor natural que o ser humano sente, que é uma ânsia, ele tem uma ânsia aquisitiva de crescimento. Não vou falar espiritual aqui para a gente não levar para o lado religioso, que é uma bobagem isso, né? Não é jargão religioso. Como você fala, dependência química não é reserva de mercado.
da medicina, nem da psicologia. E o que nós estamos falando aqui dos fenômenos naturais da vida não é reserva de mercado da religião, não, senhor. Logo, logo vai ser roubado esses conceitos todos e levar. Porque são fenômenos da vida, nada mais que isso. Fenômenos que acontecem quando ainda não estão totalmente descobertos pela ciência, fica no âmbito, no caminho da religião, aquilo que a gente chama de fé, né? Conceitos. Então, são plantinhas, plantinhas da vida, plantinhas de Deus, dê o nome que quiser, né? Em crescimento, um projeto de vida como outro qualquer. E a vida, hoje a gente conversando, eu e o Alexandre aqui, o Alexandre é filósofo, né? A gente conversando sobre o que é vida, né? O que é vida, afinal de contas? Você sabe o que é vida, por acaso? Então, Gurdjieff, ele fala assim, ó, vida é consciência, eu acho bonito isso. Então, você olha uma pedra, ela tem vida ali, se você olhar no átomo, né? O átomo da pedra está girando ali, então existe alguma vida ali, como diz um padre chamado Teilhard Chardin, francês, né, que no átomo já tem o início da vida. Olha que coisa, Alexandre, no átomo já tem o início da vida. Agora, quando a gente começa a pensar, nós estamos altamente aparelhados do ponto de vista da complexidade, porque nós herdamos toda uma evolução da Terra. Olha o animal aqui, nós somos um macaco, um bicho, né? Agora, esse bicho novo que está aqui na Terra há pouco tempo, ele pensa, mas ele tem lá no fundo também a amígdalazinha que dispara junto com o sistema de recompensa. Então, quando você usa droga, olha, usa droga, você está tendo prazer imediato. Aquilo perdura? Pergunto para o Alexandre. Ele vai falar, lógico que não, no outro dia é dor futura ao quadrado. E existe um outro tipo de prazer que está aqui no córtex frontal, que é do ideal, do sentido de vida, do planejamento, de ser feliz lá no futuro, de você construir a sua felicidade ou satisfação duradoura. Olha a diferença, Alexandre. Então, nós ainda estamos no prazer imediato. Fala o que dá prazer imediato aí, nós quase que estamos obrigados a fazer sexo, a preservação da natureza, comer, que mais? Jogo, que mais? Aí, todos eles dão prazer imediato com dor futura. No outro dia, você já se arrependeu. Como é que a gente vai fugir disso se são instintos básicos, né, que muitas vezes são deturpados pela ignorância, pela fraqueza nossa? E, às vezes, ser submetido a experiências dolorosas com esses instintos deturpados serve de escola para você. Para mim serviu, não sei se serviu para você, Alexandre. Claro que sim. Boa. A partir desse aprendizado que eu fui construindo toda uma trajetória. Aí está esse ponto transformador do despertar espiritual te leva a um outro ponto, que é a superação, né? A superação, é muito legal isso. E aí vem esse nome recuperação, né? Que hoje está em voga. Quando você coloca lá no Google assim, ó, fale sobre recuperação no mundo, aí vem a ciência nova, aí você pensa que é sobre droga, mas não é. É sobre transtornos mentais, quer dizer, a onda da recuperação chegou. Que onda é essa, Alexandre? Dentro desse contexto aí de você está passando por uma crise, está passando por sofrimento, você não está atingindo bons resultados, tem que melhorar tudo isso, aí vem essa palavra mágica chamada recuperação, que não é bem recuperar a ação, é fazer coisas novas, né? Mas esse é muito, muito interessante, né, José? Você falou aí rapidinho, eu entrei aqui no... Rápido, você falou, olha, olha só no dicionário, ó, as definições de recuperação, para você ver como não tem nada a ver, né? Ato ou efeito de recuperar, recobramento, recobro, reconquista da saúde ou volta à vida normal, retomada de algo que se tinha anteriormente e perdeu. Essas são as definições do Aurélio, né? Ato ou efeito de recuperar-se. Bom, mas não define, José, o que é a recuperação
hoje, dentro do que a gente aprendeu com o advento dos AAs, com a questão dos grupos anônimos, porque a recuperação ela se tornou um sinônimo de enfrentamento, de você aprender a lidar com as adversidades. Recuperação passou a ser um ato de cidadania, um ato de volta à família, um ato de você se aceitar de uma forma mais profunda. Não é esse ato coloquial como recuperar um motor de carro, como se recuperar de um resfriado. A recuperação de dependentes de álcool e droga passou a ter um contorno muito maior, né? A recuperação passou a ser a volta para a comunidade, né? Um olhar mais profundo na sua saúde mental e física, enfim, é um contexto muito maior. Alexandre, quando você fala de uma recuperação mental e física, né? É um ledo engano, a gente nota isso em alguns, querer recuperar, porque ele está envelhecendo, a parte boa, entre aspas, né, da vida dele, da vida aqui na Terra, da vida como jovem e tal, foi comprometida, e ele está lá com 35, 40 anos, né? E tem aquele sentimento de perda. É verdade isso? Ou agora, né, ele vai ter mais qualidade de vida com aquilo que ele adquiriu de capacidade na luta lá atrás? Então, José, mas você sabe que quando você fala assim, essa questão de perda, às vezes eu acho que essa questão de perda ela é um malabarismo psíquico que o cérebro faz para manter uma reserva, sabe? Porque, na verdade, você nunca perde nada, você acumula experiência diferente. Você nunca perde, né? Nós não somos computadores para deletar as coisas ou apagar, mandar para a lixeira e apagar, né? Nós registramos nossas histórias, eu li uma vez um livro espírita, não sei se foi num filme, que tinha uma televisão que passava a tua vida quando você morreu. Eu fiquei apavorado, porque vai passar coisa minha lá que eu mesmo nem eu quero ver, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, o que acontece mesmo nesse processo de recuperação é você ressignificar. Eu penso que a palavra correta aí é ressignificação, né? Se eu fosse dar um sinônimo para a palavra recuperação, eu daria ressignificação, né, dentro do que eu penso. Porque, na verdade, todas as nossas experiências dolorosas, elas acabam se transformando nas suas experiências mais felizes da vida. E o ponto de inflexão aí, que aí é legal a gente voltar, é a espiritualidade, o despertar espiritual, né? Essa capacidade que o ser humano tem nesse ponto de falar, cara, não dá mais, cara, olha, eu preciso. Eu, por exemplo, eu estava numa fazenda delirante, ouvindo vozes, aí estabilizei a mente, fui sentar num cantinho, peguei um texto para ler, o cara falou assim, você já olhou à tua volta para ver nas coisas mais ínfimas como existe vida? Aí comecei a olhar a formiguinha, a grama, comecei a olhar não sei o que, pum, dali eu soube que nunca mais eu ia usar droga. Viu, Alexandre? Tem uma pergunta aqui, depois eu preciso falar. Tá. Você quer fazer agora? Quero. Nada é tão importante. Essa pergunta é importante. Essa é. É o Carlos Mora, de Guapiara. Onde será que é Guapiara? Não conheço. Um abraço, Carlos. Boa tarde. Realmente a minha busca de um despertar interior com substâncias psicoativas quase me enlouqueceu, né? Até perceber que não preciso mais dessas substâncias, mas foi através da dor que eu conheci o amor próprio, valorizando a minha vida e a dos outros. Há 21 anos estou nessa busca constante e funciona. Legal, Carlos. Tamo junto. Comigo foi igual também. Não falar mais nada. Né? Você vê, a dor, né? Por isso que eu falei para pegar o fio condutor, né? Que tem como, né? O despertar espiritual, ninguém tem um despertar espiritual pulando de alegria. Ele é sempre oriundo, até os grandes espiritualistas, né? Você vê Francisco de Assis, Santo Agostinho, o Buda, né?
eles não estavam saltitando de alegria numa festa quando tiveram a iluminação, né? Isso é um processo profundo de dor, de reflexão, de contradições. Né? E ninguém tem ela porque quer, né? Porque se fosse você, vamos dizer assim, se açoitasse, né? Ai, o silício, a oblata, tal, aí, mas não é assim que funciona. Na verdade, é alguma coisa de dentro para fora, né? É alguma coisa que brota dentro, alguma coisa está nascendo ali, brotando, e você está sentindo isso em determinados momentos. Mas o legal, viu, Alexandre? Como nós estamos saindo de uma inconsciência, menos vida, para mais vida, nós estamos saindo. Se vida é consciência, nós estamos saindo de menos consciência para mais consciência. Quando você pega lá aquela figura lá do iceberg, do Jung, nós temos uma partinha muito pequenininha que é a nossa consciência, o resto tudo é inconsciência, não é assim? Sim. Traumas, medos, fobia, no nosso automatismo fisiológico, psicológico, nossos hábitos, tá tudo ali embaixo. Na memória recente, memória mais para baixo, tá bom. Essa parte de cima, ela... Como é que você vai deixar sair os instintos básicos animais? Senão, então, você é obrigado a controlar isso. Então, o companheiro falou de enlouquecer, né? Você enlouquece. Quando você enlouquece, por quê? A droga, ela não deixa você funcionar e controlar o inconsciente. A parte aqui, não fica danada, déficit cognitivo. Correspondentemente, a parte psicológica aflora. E aí você fala que está louco, porque a parte de baixo ela não é incompreensível. É incompreensível. Então sai a loucura nossa. Por isso que a ciência fala, as drogas imitam doenças psiquiátricas. As drogas imitam. Então, quando saem essas doenças psiquiátricas, é aquilo que chama de dor da alma. A noite escura da alma. Aí você, lógico, tenta controlar aquilo. Essa capacidade de tentar controlar, Alexandre, que eu acho lindo. Você está usando droga, está bebendo no começo, você não tenta controlar, está gostoso. A dor vem em seu socorro, te desperta. A dor da ressaca, mal-estar, tal, vem e te desperta. E você tenta controlar. Quando você para de beber, você tem essa capacidade, Você tem essa capacidade de tentar se controlar, que é um avanço admirável na humanidade. Então, o companheiro falou de agora eu presto mais atenção em mim. Então, a tentativa de se observar vem das situações limites, das crises que nós passamos. José, eu queria, que já temos mais uns 10 minutos de programa, eu queria aproveitar essa parte para conversar com os nossos ouvintes, familiares, pessoas que têm problema dentro de casa, dentro desse nosso contexto do programa. Por quê? Porque tudo isso que eu e o José estamos falando para vocês, gente, é no sentido de dizer assim, um usuário de álcool e outras drogas, ele não tem problema em parar em usar droga. Ele tem problema em aprender a transformar a dor na saída da vida dele. O que eu estou querendo dizer para vocês assim, é que se você tem uma pessoa, não adianta ficar batendo na droga, olha o que você está fazendo, a droga está te acabando, porque não é esse o discurso. O discurso é assim, o que eu posso fazer para te ajudar a viver melhor? Como nós podemos transformar todo esse sofrimento que você vive, meu amigo, que é evidente, você não está sendo feliz, como que nós podemos te ajudar, qual o caminho que nós podemos achar juntos para você transformar toda essa dor em saída? O que eu estou propondo para vocês é uma nova abordagem, porque é isso que quebra aquele sistema de autoilusão, porque o dependente ele tem uma ideia, sabe, de que o mundo é daquele jeito, né? E é difícil você entrar. Então, se você vai falar, você está errado, sem vergonha, olha o que você está fazendo, né? Esse mundo vai se fechar cada vez mais, porque sofrimento por sofrimento, ser xingado, ser agredido, faz parte, né? Então... Você notou que
à medida que passa o tempo, você chega para um menino de 18, 19 anos que está fumando maconha, dando uns tiros e tal, você vai conversar com ele, ele está impermeável. É, O que é impermeável? É jogar água na pedra, né? Molha um pouquinho ali, daqui a pouco está seco. Mas à medida que vai vindo a dor, ele fica mais poroso. Compreende dessa forma, Alexandre? Que ele vai ficando mais poroso e começa a se observar mais. Quer dizer, a essência de tudo está no autoconhecimento, mas se você não se aparelhar para aprender a observar os próprios pensamentos, sentimentos, emoções e expulsar ele, afasta de mim, eu não quero esse pensamento, mas logo na gênese, no começo, quando ele brota, não quando ele está lá na frente. Entendeu como é um processo? É um processo. É todo um processo que vai ser. Então, essa questão, qual que seria o nosso papel, né? Nós teríamos que criar condições para essa pessoa ter esse despertar, como foi criado para mim, como foi criado para outros, né? Nós temos que empurrar a pessoa. O despertar é um processo pessoal, íntimo e intransferível, né? Vou levantar uma bola para você chutar. Por que você não inventa um gestor de recuperação para falar dessas coisas quando ele para ajudar ele a pensar melhor e observar os próprios pensamentos que são disfuncionais no dia a dia? É o eixo do que é o gestor de recuperação. Você pegou o eixo, é o cara criar essa condição para a pessoa se autoconhecer, se auto-perceber e transformar as dificuldades dela. Porque, sabe, José Carlos, é um erro crasso, né, das pessoas achar que elas podem fazer alguma coisa para o outro. Não pode, porque quem só pode modificar sou eu mesmo. O que eu posso é ajudar a pessoa a criar mecanismos para ela se auto-perceber, né? Então, se eu chegar para você e falar, olha, José, para mim assim deu certo, você tem que fazer assim, do jeito que eu te conheço, vai falar, Alexandre, você falar da regra para mim, Alexandre, não funciona, né? Existe uma linha divisória, viu, Alexandre? Está faltando aí 8 minutinhos. Você vai gerenciar alguém. Esse alguém, primeiro, ele precisa dar permissão para você entrar na vida dele. Depois, você vai ver a motivação dele, o grau de cognição, de entendimento do que ele tem que fazer e a capacidade que ele tem de persistir nessa gestão da recuperação dele. Não é fácil fazer isso, né? Aí ele começa a fazer, você vai afinando. Por exemplo, no começo você fala, cuidado com os pensamentos. Cada pensamento tem uma emoção correspondente, as emoções paralisam a razão, você não consegue frear, você vai ter fissura. Explicar tudo isso para ele, explicar uma coisa. Quando vier, ele tem que praticar aquilo, é aquilo que você fala. Não adianta ter uma mochila cheia de ferramenta e não souber usar. Não, e você sabe que eu falo isso, José? Eu trabalho com muita família, você sabe disso, e sei que você também trabalha. E tem uma coisa que é a culpa do familiar de se responsabilizar pelo problema. Na verdade, essa culpa é oriunda de uma soberba. Assim, por que ele não fez aquilo que eu achei que é melhor para ele? Pô, não dava para fazer. O cara é diferente. Nem a mãe, o pai que está falando isso, fez igual que o pai dele quis, entendeu? Então, o cara fica assim, não, porque eu dei educação, porque eu criei, por que ele não seguiu tudo o que eu quis? Meu amigo, que a história dele é outra. Né? Então, a maneira de abordar, você não tem culpa de nada, a maneira de falar é outra. Filho, como eu, como sua mãe, como seu pai, posso te ajudar através da minha experiência a você ter uma vida melhor, é uma coisa mais para esse caminho, claro, guardando as proporções de limites, de regras, mas ajudar como essa pessoa pode se transformar, porque tem certo sofrimento que é evidente, né, mesmo? Se acorda de manhã ver o cara ali... Alexandre, cada um é cada um, e outra coisa, você tem que trabalhar com o arquivo que ele tem. E se você não fizer, não conversar com ele, é a tal da anamnese ou entrevista, se você não souber o que ele tem no hipocampo, naquela estante dele, onde ele guarda a história dele,
E você tem que olhar para a história dele não com juízo de valor, falando o que é certo e errado, mas sim dados de realidade. O que ele guardou lá? Qual foi a memória eufórica dele? A memória de prazer, porque o que move o ser humano é o prazer e a dor. É o prazer, a busca de prazer, imediata ou duradoura, e a dor também, como uma alavanca. Então, você tem que olhar ali e trabalhar com aqueles dados dele. Agora, para você chegar nesse dado, Alexandre, estou entrando em detalhe aqui de atendimento, né? Mas para você parear com ele demora um pouco. Você tem que conhecer ele na sua motivação, na sua forma de pensar, suas valorizações. Qual a importância do capital de recuperação? José, eu vou te pedir agora, para finalizar o programa, que eu gostaria de ouvir a sua opinião de um caso que eu estou acompanhando e cabe bem disso. Eu conheci um casal do Rio de Janeiro, extremamente benévolos, pessoas excelentes, eles são kardecistas também, trabalham num centro espírita, em câmara de desobsessão, são pessoas, nossa, extremamente generosas. E eles estão com um filho dependente químico que está profissionalmente falindo, está afastado da filha, está se separando, e eles têm culpado a questão dos obsessores, que está dentro da realidade deles. E eu tenho mostrado para eles que é o seguinte, que a saída não está em arrumar uma justificativa para o uso dele, e sim pegar essas dores dele e ajudar ele a aprender com elas, e que isso é um fenômeno muito nosso aqui, né? Muito, muito pessoal. Por que eu estou te pedindo para você fazer esses comentários, Zé? Porque, às vezes, no que eu acredito, no que eu penso, não necessariamente pode refletir numa ajuda para essa pessoa ter esse despertar. Então, Alexandre, a gente não pode exagerar em nada, né? Exagerar em nada. Quando a gente fala de obsessor, né? O que seria obsessor? Existem seres de exceção na vida, na Terra? Não. São seres humanos. Seres humanos. Partindo do princípio que há influenciação de mente a mente, né? Eu estou na minha casa e chega um obsessor na minha casa, chamado Alexandre Araújo. E ele fala, ô Zé, vamos na padoca. Você já falou isso para alguém, Alexandre? Já. Então, isso é um obsessor. É um obsessor. Quer dizer, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, nós não podemos chamar de obsessor, gente. O obsessor, quando muito, seria aquele que vai se vingar. Nós não somos uma pessoa tão importante assim para... O que há é uma influenciação e uma tentativa de usufruir o mesmo prazer. Então, você chega no boteco, tem várias pessoas ali bebendo, né? Eu é que tenho que me afastar de alguma forma. Toda vez que eu beber, né? Toda vez que eu estiver usando droga, né? Eu vou ter energia a mais. O álcool, ele dá um tranco de energia em você, quebra as moléculas do álcool, libera calor, a sua túnica eletromagnética multicolorida e luminosa, que é chamada aura, fica pupulando, cheio de energia. E aí o nego cola ali, porque não há desperdício de energia. Agora, nós não podemos culpar espírito, de jeito nenhum. Porque se você tirar um, vem outro. Se tirar um, vem outro. São tudo amigos, gente, pessoas que tiveram papai, mamãe, filhinho. Não, nós não podemos pegar aquele modelo, Alexandre, do masdeísmo, de bem e de mal que foi criado, né? Não existe o mal na natureza. Agora, fatores de risco e fatores protetores na Terra existem de todas as formas. José, eu queria, faltando um minuto aqui, eu recebi uma mensagem bonita aqui, dolorosa, mas honesta, sincera, e eu queria partilhar. E desde já eu ofereço a minha ajuda e a ajuda do José Carlos. Pode entrar em contato conosco que a gente te orienta tranquilamente, tá bom? É anônima a pessoa, ela fala, boa tarde, parabéns pelo programa e a determinação de vocês. Convivo com uma esposa codependente e um enteado dependente há mais de 15 anos. Iludidos com qualquer iniciativa, mas sem nenhuma continuidade de propósito. Hoje penso, ele está matando a mãe aos poucos e ela matando o filho aos poucos.
a cada ilusão e socorro financeiro dos devaneios dele. Ele já com 35 e uma filha biológica de 5 anos, muito triste. Uma mensagem muito profunda sua, viu, companheiro, que relata mesmo a dependência química dentro de um lar. E é a partir da transformação, de um despertar, que a gente vai ter resultado satisfatório. Olha, fica aí a disponibilidade do pessoal da rádio, liga, eles passam o meu telefone, o do José, para que nós possamos te ajudar, te orientar, tá bom? Nós estamos terminando, né, Alexandre, o nosso programa, falando aí para o companheiro que, há um tempinho atrás, todo mundo morria de tuberculose, câncer, né, paralisia infantil, e os recursos, né, do homem, o homem cria muitos recursos terapêuticos, e nessa área da dependência química e transtornos mentais, inúmeras técnicas, formas, ambientes de tratamento, profissionais. Então, nos procure que a gente orienta. Nós estamos terminando o nosso programa, agradecemos por nos prestigiar em 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. Tchau, pessoal. Alexandre, obrigado, valeu. Pessoal da técnica. Tchau, José. Tchau, Gina. Tamo junto. Você acompanhou o programa A Recuperação